Olá, eu sou a Graziela Garcia, consultora aqui da área trabalhista e previdenciária da CPA. Eu vou falar com vocês sobre o recolhimento complementar no caso do segurado que recebe dentro do mês uma remuneração inferior ao limite mínimo do salário de contribuição. Tá, gente? Então, hoje o limite mínimo do salário de contribuição é o salário mínimo, é R$ 1.100, agora para 2021. Esse recolhimento complementar, ele veio com a Emenda Constitucional 103 de 2019, que é a famosa reforma da Previdência, né? Artigo 29 dessa Emenda Constitucional 103. Esse artigo, ele previu que, no caso de segurado que receba, né, no somatório das suas remunerações, um valor inferior ao limite mínimo aí do salário de contribuição, ele poderá o quê? Complementar a sua contribuição, né, para alcançar aí o limite mínimo. Ele pode também utilizar o valor da contribuição que exceder ao limite mínimo de contribuição em uma determinada competência em uma outra competência, ou ainda ele pode agrupar contribuições. Então, essa foi uma previsão da reforma da Previdência, falando, olha, se você não atingir o limite mínimo, né, recolher sobre um valor inferior ao limite mínimo, você pode fazer essa complementação para fins de alcançar esse limite mínimo. Esse recolhimento complementar, ele foi regulamentado por uma portaria do INSS, é a portaria 230 do dia 20 de março de 2020, que regulamenta aí todo esse recolhimento complementar. Então, é um recolhimento que é uma opção do trabalhador, ele pode fazer e se ele fizer, aquela determinada competência vai computar para fins aí de benefício da Previdência e tudo mais. Caso ele não faça o recolhimento complementar, aquela competência específica não vai entrar e não vai computar para fins de benefícios previdenciários, tá? Lembrando que o recolhimento complementar é uma opção, é uma faculdade do trabalhador, do segurado, não é uma obrigação da empresa, tá, gente? A empresa até pode orientar o trabalhador nesse sentido, mas não é uma obrigação da empresa, é obrigação aí, uma faculdade, na verdade, né, uma opção ao trabalhador. Então, se ele quiser, ele complementa e aí aquela competência vai computar para fins de benefícios previdenciários, aposentadoria e tudo mais. Esse recolhimento, gente, a gente até teve a publicação de um ato declaratório da Receita, número 5 de 2020, que trouxe um DARF, um código de DARF específico, que é o código de DARF 1872. A descrição dele é complemento da contribuição previdenciária, tá? Então, para quem for fazer esse complemento, vai recolher num DARF no código 1872. Esse DARF, ele pode ser gerado lá no Cicalc Web. Vocês entram no Cicalc Web, já aparece o código, vocês colocam o código 1872 com o CPF da pessoa, né, do segurado, o CPF do segurado, preenche com a competência, tudo certinho e recolhe. A portaria 230 de 2020 do INSS, ela regulamenta esse recolhimento e ela traz justamente como que vocês vão preencher o DARF 1872. O artigo 5º, parágrafo 1º dessa portaria traz lá quais são as informações que vão em cada campo do DARF. Então, por exemplo, vamos supor uma situação de uma pessoa que trabalha em regime de tempo parcial, meio período, e tem lá um salário, por exemplo, de R$ 600. Ela recebe proporcional, é menor do que o limite mínimo do salário de contribuição. Essa pessoa, esse trabalhador, se quiser, ele poderá complementar esse recolhimento. E como que vai ser essa complementação? Ele vai pegar a diferença até o salário mínimo, até o limite mínimo. Então, hoje, o limite mínimo é de R$ 1.100. Tirando os R$ 600 que ele recebe, sobra R$ 500. Sobre essa diferença, ele vai aplicar a alíquota de 7,5%, que é aquela alíquota menorzinha da tabela progressiva. Então, ele complementa esse 7,5% sobre essa diferença. Ele joga num DARF, o DARF é o código 1872 e é preenchido
com o CPF desse trabalhador, tá? Então ele pode fazer isso, não é uma obrigação da empresa, tá, gente? É uma opção dada ao segurado. Ele faz se ele quiser. Então, o recolhimento complementar, ele veio com a reforma da Previdência e o segurado que recebe na somatória aí das suas remunerações dentro do mês um valor inferior ao mínimo, ele pode complementar essa contribuição e esse complemento é recolhido num DARF com o código 1872.